Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco de energias sustentáveis, passar após essa apresentação bem ampla que mostrou o desafio de reduzir as emissões de CO2. É muito importante que contextualizar bem por que é tão importante termos as energias sustentáveis. Tá? Eu sou o professor Florian Padel, professor do Departamento de Engenharia Mecânica, que tem vários representantes aqui na plateia. Eu sou também o diretor do Instituto de Mobilidade e Energias Sustentáveis, que trata justamente dessas problemáticas de descarbonização, transição energética, desde a produção da energia até seu uso final, que seja na mobilidade quanto na geração elétrica. Então, eu vou trazer um pouquinho das temáticas que a gente está tratando no Instituto dentro dessa apresentação. O primeiro ponto que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte: por que o painel se chama energias sustentáveis e não energias renováveis? O conceito de sustentabilidade ele é mais abrangente que de renovabilidade. Ele, na verdade, inclui a renovabilidade, que é o fato de usar fontes que não são somente renováveis, mas elas têm que ser sustentáveis, com o tripé de viabilidade econômica, viabilidade ambiental e viabilidade social. Ou seja, vai além da questão técnica. Não adianta ter uma fonte tecnicamente viável, mas que não pode se sustentar ao longo prazo, que gera impactos. Okay? Então, dentro dessas fontes sustentáveis, existem várias opções. E aqui eu trouxe para vocês uma representação esquemática de diversas formas de energia, que é do professor Maurício Tomaschini, que até vai falar nesse evento, onde ele mostra a complexidade das formas de conversão de energia, voltando das fontes primárias até o uso final, que é calor ou trabalho, duas formas de energia. Tá? E dentro dessa matriz complexa, a gente vê que existem várias fontes de energia. A energia hídrica, energia solar, biomassa, energia eólica, energia relacionada a material nuclear, energia geotérmica, para focar somente nas fontes renováveis. Tá? Eu coloquei aqui uma provocação, colocando o material nuclear como fonte renovável, mas é proposital, que se a gente está olhando somente a emissão de CO2, a energia nuclear não emite CO2 durante seu uso. Tá? Então, todas essas fontes aqui que estão circundadas de laranja, elas mostram fonte de energia prima. Mas a gente precisa converter essas fontes em calor e trabalho. E para isso existem várias rotas, tecnicamente falando, com uma viabilidade própria, com um grau de maturidade próprio. E todas as formas não são compatíveis com os diversos tipos de aplicações. Okay? Então, isso é importante de ver que estamos falando de um mundo muito complexo. E nem todos os países, nem todas as regiões têm o mesmo potencial. Então, por exemplo, o Brasil tem muitos recursos hídricos. A matriz elétrica depende muito de energia hidroeletricidade. Mas, por exemplo, energias das marés ou das ondas, o Brasil não tem muito potencial. Okay? Então, assim, tem que olhar localmente quais são as melhores soluções. E, mesmo existindo, elas não vão permitir ser usadas em todos os setores da mesma maneira. Então, aqui eu trouxe um número que vem do REN 21, um relatório internacional, e a gente vê que, dependendo do setor, a gente tem uma fração de energia renovável variável. O setor que tem a maior proporção de energia renovável é o setor da eletricidade, principalmente da eletricidade, biomassa, e a gente vai ver também bastante solar e eólica também. Mas o setor transporte ainda carece de mais fontes renováveis, e o aquecimento e a eletricidade para prédios também é um setor que tem potencial de crescimento. Então, é essa diversidade que a gente vai olhar nessa apresentação. Onde está o Brasil nessa situação toda? Na verdade, o Brasil é um bom aluno. É um bom aluno porque ele tem 28,4% da sua matriz, 78% da sua matriz elétrica renovável, 47% da sua matriz energética renovável, que é muito melhor que a média mundial, 17,7% na matriz energética, 28,4% na matriz elétrica. Ou seja, o Brasil é um excelente aluno. Alguns falam, como uma provocação, que o Brasil já fez sua transição energética. Eu discordo disso, tá? Mas por causa desses números tem essa frase que está sendo falada. Então, onde o Brasil pode crescer nessa transição energética? Em todos os setores. Tem margem para melhora em todos os setores, mas um lado importante que a gente vai ver é a questão do transporte, que continua sendo o primeiro setor de emissão de CO2. Então, vai ter um painel daqui a 2 dias só sobre a questão da mobilidade para aprofundar esse tema. O setor da energia elétrica está muito pequeno, 70 milhões de toneladas de CO2 equivalentes só, em relação ao total de 445. Ou seja, o Brasil já é um bom aluno no setor elétrico, ele tem que continuar sendo um bom aluno. Ok?
Então, qual é o Brasil, a situação do Brasil agora, em 2023? Uma matriz elétrica com alta contribuição de eletricidade, 57%, uma ampla disponibilidade de biomassa, que faz que o Brasil é um dos líderes mundiais de etanol e de biodiesel, com alto teor nos combustíveis que encontramos no posto. Usa também o bagaço nas plantas para gerar eletricidade. Aliás, aproveitando para divulgar que um trabalho foi publicado hoje sobre o uso de bagaço para a geração de energia elétrica. E tem também uma abundância de recursos solares e eólicos, em particular na região do Nordeste, mas o Brasil é um lugar com muito recurso solar. Vocês já devem ter ouvido falar que o pior lugar do Brasil é melhor que o melhor lugar da Alemanha, que foi um país precursor na Europa em termos de energia solar. Agora, qual é o potencial do Brasil? O uso das outras biomassas, em particular para produzir biogás e biometano. O Brasil usa somente 3% do seu potencial de produção de biogás. 3%. Tá? E, de acordo com a Biogás, que é a associação que trata desse assunto, se for usar todo o potencial, teórico, atenderia 40% da demanda de energia elétrica e 70% do consumo de diesel. Ou seja, a gente tem um grande potencial nessa área. Não é por nada que teve um plano sobre biogás e biometano que foi lançado no Plano Nacional 2 anos atrás. Combustível de aviação. E também um lado onde o Brasil pode atuar. Um representante da ANAC falou que o Brasil tem tudo para ser o PEP dos combustíveis sustentáveis de aviação. Existem diversas rotas já aprovadas, diversas biomassas que podem ser usadas, e o Brasil, pela multiplicidade de biomassas, é capaz de atender e de produzir para o mundo todo esses combustíveis. A questão do hidrogênio, a gente vai ter uma apresentação só sobre isso, então vou só falar bem rapidamente. Se vê muito na literatura que o Brasil pode ser um exportador mundial de hidrogênio e seus derivados. Quando eu falo os derivados, falam de amônia, por exemplo, mas também de outros componentes que podem ser produzidos a partir do hidrogênio. Então, o Brasil, devido à alta presença de recurso solar e eólico, ele pode produzir hidrogênio verde, tá? Que é uma das formas, que é a forma mais nobre de produção do hidrogênio, com menor impacto ambiental. E isso se faz com viabilidade econômica. À direita é um resultado que foi publicado pela Bloomberg em 2021, onde o Brasil está à esquerda, com o país com a melhor previsão de produção de hidrogênio verde no mundo. Ou seja, o Brasil está lá na frente, com alto potencial. E eu deixei mais uma provocação aqui, talvez para o Maurício comentar mais adiante, e o setor nuclear nisso. O setor nuclear no uso não emite CO2. Tá? E o Brasil tem uma posição estratégica, porque é um dos raros países no mundo, junto com a Rússia e Estados Unidos, que tem capacidade de produzir o combustível, refinar ele e que tem plantas nucleares. Tá? Então, tem um potencial do lado do setor nuclear também. Agora, a gente está falando muito do lado técnico aqui, mas lembrem para vocês que eu falei que a sustentabilidade tem a ver com o lado econômico também. Qual é a viabilidade econômica dessas soluções? Depende da maturidade das tecnologias. Então, aqui eu trouxe alguns dados que são dados da EPE a respeito do custo de geração. Então, tem diversos modelos econômicos por trás, eu não vou entrar muito em detalhe, mas temos faixas de custo de geração, custo nivelado de geração de energia elétrica. Tá? Então, à esquerda eu trouxe o referencial, que são as fontes fósseis, e à direita eu trouxe as faixas de valores de energias renováveis. E a gente vê que do lado solar, eólico, PCH e hidráulico, biomassa, a gente consegue ter faixas de valores competitivos com as fontes fósseis. Mas as tecnologias que estão mais embaixo, que são as tecnologias mais recentes, que ainda precisam de ganhar em maturidade, ainda não competem ou estão ainda na faixa alta das fontes fósseis. Então, tem uma curva de crescimento aqui potencial dessas soluções. Em particular, falando em eólico offshore, que é um grande potencial do Brasil, que tem uma costa muito ampla, que tem ventos de boas qualidades, tem um grande potencial nessa parte. Okay? Então, aqui, principalmente falando das fontes de energia para energia. Na parte dos biocombustíveis, é a mesma noção. Tem que ser competitivo como os combustíveis fósseis para poder entrar e não aumentar o custo do combustível que a gente compra no posto. Agora, como a gente chega nessa competitividade? Precisa de investimento. Mais uma vez, eu estou trazendo os dados da REN 21, referente a 2021, ano 2021. Precisa de investimento em projetos de pesquisas e capacidade instaladas, para
pelo ganho de escala, conseguir chegar a reduzir o valor. Então, é importante observar que ainda tem investimento em recursos fósseis, 23% do total em termos de capacidade instalada. E isso se deve principalmente, só para vocês terem uma noção, por exemplo, investimento em carvão é da mesma ordem de grandeza que investimento em biomassa e hidroeletricidade. Mas, na verdade, o que tem atrás desses 69% é investimento em solar e eólico que predomina. Tá? E só para colocar o Brasil dentro do mundo, comparando com a União Europeia, Estados Unidos, China, o Brasil tem investido 11,6 bilhões de dólares americanos. Tá? Que, em termos de escala, é abaixo dos Estados Unidos, da China e da Europa. Mas o Brasil sozinho investe mais que o resto da América toda, excluindo Estados Unidos e Brasil. Então, tem um investimento muito forte. E isso deve ser acompanhado de planos para fortalecer o desenvolvimento dessas fontes, criar um mercado, criar uma cadeia, trazer confiança para o mercado. O penúltimo slide é o seguinte: quais são as rotas tecnológicas onde a gente pode crescer? Tendo plantas e sistemas mais complexos, que envolvem mais de uma fonte de energia, sistemas de armazenamento, no formato de hibridização. Então, tem muito para se fazer no controle e na otimização desses recursos. Trabalhar com a tecnologia de captura, uso e armazenamento de CO2, tá? Apesar de carbono e CO2, como foi justamente falado. Então, aqui tem que desenvolver a tecnologia com alta eficiência e vai permitir fazer uma transição. E, por fim, o uso de hidrogênios e material de biomassa para produzir hidrocarbonetos similares ao que a gente já está usando, de maneira a poder usar já com os equipamentos sem muita mudança as novas fontes de energia com baixo impacto. Então, tem os eletrofuels, e-fuels e os combustíveis sintéticos. Nisso, o Brasil tem um potencial muito grande como produtor de hidrogênio e grande fornecedor de biomassa. Então, é isso que eu queria falar para vocês, mostrar um pouco desse potencial. Agradeço o convite e eu vou dar a palavra aos próximos para continuar trabalhando nessas temáticas. Obrigado.